e até amanhã. Jornal da Cultura, apoio Bradesco. Experimente o futuro hoje. Roda Viva, apoio Bradesco. Experimente o futuro hoje. Olá, boa noite. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. O homem que ocupa o centro do Roda Viva de hoje abriu um canal de diálogo com seu adversário mais notório, o ex-presidente José Sarney, cujo clã ele derrotou 2 vezes no Maranhão. E por quê? Em nome da tentativa de viabilizar o que ele tem chamado de Frente de Defesa da Democracia. Com o mesmo intuito, ele também esteve com Lula, do PT, e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O pano de fundo de todas as conversas são a eleição e os métodos do governo Bolsonaro. Ironicamente, o atual presidente acabou projetando a imagem do entrevistado de hoje ao dizer, há algum tempo atrás, que, abre aspas, daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. A fala, absolutamente controversa, fez do alvo de Bolsonaro um adversário de aspirações nacionais, agora cotado para a disputa presidencial de 2022. No centro do Roda Viva de hoje, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, concluiu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Foi juiz federal entre 1994 e 2006, quando deixou a magistratura para se candidatar ao cargo de deputado federal. Em 2014 e 2018, foi eleito governador do Maranhão, vencendo as 2 eleições no primeiro turno. Na primeira, derrotou o grupo que dominava há décadas a política local, liderado pela família Sarney, que teve então o apoio do PT. Filiado ao PCdoB, também foi presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, AJUF. Para conversar com o governador Flávio Dino, nós convidamos Mariana Schreiber. Ela é correspondente da BBC News Brasil, em Brasília. Cristiane Agostini, ela é repórter de política do jornal Valor Econômico. Juliana Cuissi, ela é coordenadora da agência Folha. Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo Jornal. E João Gabriel de Lima, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Governador, muitíssimo obrigado pela presença no Roda Viva esta noite. Eu comecei abrindo aqui, falando um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor está fazendo, quase de formiguinha, de conversar com gente que tem se falado muito pouco aí ao longo dos últimos anos. Mas é interessante porque há uma divisão muito clara na própria esquerda. Para ficar em 2 exemplos, de tempos em tempos, o Lula, o ex-presidente Lula, e o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, que é do PDT, trocam farpas ali pela imprensa sobre a hegemonia de um partido que não abre espaço para o outro, ou sobre a arrogância, né, de um líder que quer ter uma projeção maior do que a que os votos lideram na urna. Esse é um embate. A minha pergunta é, nesse bate-boca, digamos assim, de que lado o senhor
se coloca. Na sua opinião, o senhor que é citado aí como pré-candidato, já hoje pré-candidato a 22, o PT deixaria florescer uma liderança de esquerda que não fosse de seu próprio partido, não fosse de suas fileiras? Bom, boa noite a todos vocês, a todos que nos assistem. De fato, é uma questão central hoje para entender os rumos do Brasil nos próximos anos, uma vez que, claro que a esquerda brasileira tem um grande contributo, uma grande história prestada à nossa nação na construção de projetos de desenvolvimento. E, evidentemente, não há monopólio de virtudes ou de verdades desta ou daquela corrente. De modo que, em relação a essas dissensões, essas disputas, que são, às vezes, normais, às vezes um pouco exacerbadas, o meu lado é sempre o lado da união, da unidade, do diálogo, da busca de convergência. Eu acho que não há perspectiva de construção de um novo projeto nacional, democrático, popular para o Brasil, se nós negarmos duas grandes tradições. A tradição do trabalhismo, que deu contribuições gigantescas ao longo de décadas. Lembremos todas as grandes instituições nacionais, a legislação trabalhista, o BNDES, a Petrobras, o petróleo é nosso, herança desse período trabalhista. E, claro, o lulismo, uma era em que, pela primeira vez, talvez, na nossa história, nós conjugamos três características fundamentais: crescimento econômico, distribuição de renda e plena democracia política. Então, são períodos muito virtuosos da vida brasileira. Então, é dever de todo patriota tentar unir essas correntes. E faço questão, Daniela, de lembrar, por outro lado, que essas disputas não estão apenas no nosso campo. Às vezes há uma maximização da importância dessas disputas no nosso campo, mas nós vemos, de um modo geral, com o soterramento da era da nova república, ou seja, o arranjo institucional que viabilizou a transição da ditadura para a democracia, também correntes de outros campos políticos numa disputa igualmente dura. Por exemplo, agora, bolsonarismo e lavajatismo. Então, não é apenas a esquerda que enfrenta um debate necessário e vamos trabalhar para ele ser produtivo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, certamente, mas eu vou repetir a pergunta porque eu senti que um pedacinho o senhor não respondeu. Na sua opinião, o PT deixaria florescer uma liderança que não fosse petista? O senhor já sentiu um pouquinho como é o pragmatismo do PT na hora de decisão eleitoral? Em 2014, a gente mostrou até aqui no vídeo, o PT preferiu apoiar o candidato do Sarney a se aliar com o senhor, que é do PCdoB, é um parceiro histórico do partido. Há essa possibilidade? O senhor avalia? Daniela, eu não posso, porque seria errado, fazer um discurso que negue a importância do PT para o Brasil e para o nosso campo político. Esse antipetismo de ocasião não me encontra entre os seus adeptos, ou seja, eu não sou do PT, mas acho que o PT é imprescindível para que a gente possa construir um novo caminho. E claro que eu acredito, porque já aconteceu em outros momentos, é verdade que o PT não me apoiou no Maranhão em 2 eleições, mas apoiou na última. E apoiou vários candidatos importantes de outros partidos em outros momentos, Eduardo Campos em Pernambuco. Então, eu acho que não há um fatalismo nem para uma coisa nem para outra. Ou seja, nós não podemos impor que o PT, de saída, abra mão do direito de lançar seus quadros em várias eleições. Por outro lado, é claro que nós temos que buscar que haja uma pluralização dos porta-vozes desse campo nacional popular. E o que eu sinto em relação ao PT é uma disposição bastante ampla para o diálogo e acho que nós temos que aproveitar isso para poder construir uma união. Então, eu acho sim possível, acho que não é um obstáculo tão pronunciado como alguns classificam. Juliana. Boa noite, governador. Queria insistir um pouco nesse ponto sobre o protagonismo, se é possível que o PT venha abrir mão. O senhor articula uma frente de centro-esquerda, uma das possibilidades em São Paulo para 2022, que foi aventada, claro, uma tratativa inicial, seria o ex-governador Márcio França, por exemplo, seu principal candidato. O senhor acha factível que o PT, e se isso acontecer, vai ser a primeira vez desde 1985 que o PT não tem candidato próprio? Então, são 2 perguntas. O senhor acha possível que o PT abra mão e, sem o PT como uma figura central, o que a esquerda, os partidos de esquerda ganham e perdem? Bom, é claro que a figura do Lula é muito grande, é muito poderosa, é de fato uma liderança popular incontestável.
e, portanto, ele faz muita diferença. E, evidentemente, ele é um quadro do Partido dos Trabalhadores. Então, o lulismo é uma corrente política muito forte no Brasil inteiro, de norte a sul do país. Então, evidentemente que para onde o PT vai, há uma diferença de distribuição, de possibilidades eleitorais. Agora, também não é algo que seja, por si só, absolutamente determinante de um resultado eleitoral. Eu dei mesmo o meu exemplo, que venci a eleição sem apoio do PT e outros. Lembro que Eduardo Campos, quando foi eleito governador pela primeira vez em Pernambuco, se elegeu sem o apoio do PT. Então, é plenamente possível você ter candidatos do nosso campo que tenham ou não o apoio do PT. Mesmo no caso de São Paulo, é evidente que o PT tem quadros aqui de imensa importância, de imensa relevância, e nós temos vários outros nomes em outros partidos que podem ser cogitados. Então, acho que eu sou uma pessoa de muita esperança e de muita fé, e de muito otimismo transformador. Então, às vezes, há uma ideia de fechamento de possibilidades. Isso não é bom para o Brasil. Nós precisamos olhar que há, sim, luz em meio às trevas. Há caminhos para que nós possamos retomar uma perspectiva nacional de desenvolvimento, de geração de empregos, de combate à recessão. E as eleições municipais podem e devem funcionar como uma espécie de plebiscito. Eu tenho comparado muito a eleição municipal de 2020 com a eleição para o Senado de 1974. Nós tivemos em 73 um grande crescimento econômico no auge da ditadura militar, mas em 74 a oposição teve uma vitória espetacular naquela ocasião, porque houve um plebiscito em torno de questões democráticas fundamentais. Então, acho que a eleição municipal é uma possibilidade que nós temos de retomarmos a apresentação de um programa, evidentemente, de governo das cidades, enfrentando os problemas urbanos, garantindo a boa aplicação do orçamento público para a melhoria dos serviços públicos, mas acho que há esse elemento político, esse ingrediente político, e espero que em São Paulo seja possível, no primeiro ou no segundo turno, a formação dessa ampla frente para vencer a eleição em São Paulo e na maioria das capitais. Governador, boa noite. Insistindo aqui no ponto das dificuldades dessa aliança já para 2020, né? O senhor tem falado justamente na possibilidade de todos os partidos de esquerda, os maiores, se unirem, mas no Rio, por exemplo, o PSOL, havia uma grande expectativa de que possa se formar uma aliança em torno do nome do Freixo, né? No Marcelo Freixo. E na prática a gente está vendo dificuldade. O próprio PCdoB indicou o Brizola Neto como possível candidato. A gente sabe que o PCdoB tem um desafio de vencer a cláusula de barreira, então fica a dúvida se o próprio PCdoB vai colocar o seu instinto de sobrevivência acima da urgência dessa frente. E, por outro lado, eu vi também de pessoas de dentro do PSOL do Rio que se os demais partidos de esquerda não se alinharem nessa frente, o PSOL também não quer ficar só com o PT, por causa do forte antipetismo. Então, como é que vai se equacionar tudo isso, os interesses de cada partido e realmente implementar essa frente ampla de esquerda? Mariana, é sempre consultando a história. O Tribunal da História ele serve para que nós iluminemos, inclusive, o futuro. Ninguém imaginaria que no segundo turno de 1989 nós teríamos aquela foto icônica, a meu ver, utópica aos olhos de alguns da época, em que Lula, Brizola e Mário Covas estavam juntos disputando, do mesmo lado, o segundo turno da eleição de 89. Isso se deu também em 2002, no segundo turno de 2002, uma ampla frente política. Então, essa aliança vai ficar para o segundo turno? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da dinâmica de cada cidade. O que eu acho é que a gente tem que tentar. Nós temos que colocar a unidade, o diálogo, a união, não por conta de partidismo, não por conta dos interesses do partido A ou B, mas, sobretudo, por responsabilidade histórica. Nós não temos direito de colocar, nesse momento, interesses parciais, interesses partidários, na frente da perspectiva de retomada do Brasil para o comando de uma política que seja consequente com as gravíssimas necessidades sociais do povo brasileiro. Nós estamos vendo tragédias todos os dias. Tragédia, violência simbólica, violência física. Então, esse é o centro. O centro é como você faz uma política que represente fraternidade, solidariedade, esperança, um programa transformador. E aí você vai juntando quem se adequa a isso, inclusive para além da esquerda. Nós temos que dialogar também com segmentos, veja, não só políticos, mas segmentos sociais, ao centro.
como nós fizemos com o Haddad no final do segundo turno e quase ganhamos a eleição. Quando o Haddad amplia, quando nós conseguimos ampliar a candidatura do Haddad, ele retoma fôlego e quase ganha a eleição. Então, acho que cada cidade tem a sua característica, mas nós temos que tentar, é necessário tentar, é imperativo tentar, e nós temos que valorizar menos essas disputas, às vezes, retóricas, que acontecem daqui e dacolá, e valorizar o principal, que é a nossa vinculação com o povo. Todos nós estamos vendo, vimos nesse final de semana, esse evento trágico, criminoso, doloroso, afrontoso para a consciência cívica de qualquer brasileiro que tenha parâmetros civilizacionais, democráticos, que foi a morte dessa menina Ágata no Rio de Janeiro. Então, quando você olha um evento deste, quando você olha a violência que isso representa e a naturalização que alguns fazem disso, é que a gente compreende melhor a importância da frente. Para a gente transcender o jogo político apenas na sua dimensão técnica, chamemos assim, e colocarmos na frente a perspectiva ética, que é o mais importante nesse momento. Conrado Corsaletti. Boa noite, governador. Queria que o senhor fosse um pouco mais específico sobre os obstáculos para concretizar essa frente e também entrando na questão de que o Lula, principal líder do PT, um dos principais líderes da esquerda da história do Brasil, está preso desde abril de 2018. E a bandeira central do PT, que é colocada como prioritária, é a bandeira do Lula livre, né? E uma outra parte do campo da esquerda, e a gente sabe muito bem, o Ciro Gomes acha que isso não tem que estar ali no carro-chefe das bandeiras. O senhor acredita que a liberdade do Lula é essencial para a pauta da esquerda hoje, ou seja, tudo passa por ali, inclusive o fechamento de alianças das eleições municipais? Eu tenho defendido a necessidade de serem respeitadas as garantias constitucionais e legais de todo e qualquer acusado no Brasil. Essa é uma conquista liberal, democrática, plasmada na Constituição. E ela deve valer para todos, inclusive para o ex-presidente Lula, que hoje adquire o direito ao regime semiaberto. Na verdade, na minha avaliação, já adquiriu desde abril. Hoje, indubitavelmente, ele tem direito ao regime semiaberto. Isso muda um pouco o debate sobre essa perspectiva, porque, na verdade, há hoje uma polêmica se isso dependeria ou não da vontade dele, e penso que não. Acho que é uma cláusula de observância obrigatória pelo judiciário, ou seja, ninguém pode ser mantido preso quando tem direito a um benefício legal indiscutível, no caso, o regime semiaberto. Acho que isso atualiza um pouco o debate sobre essa questão da bandeira do Lula livre, que eu tenho defendido porque considero que, lamentavelmente, o julgamento ao qual ele foi submetido não seguiu os ditames legais que garantem a qualquer brasileiro ou qualquer brasileira que nos ouve nesse momento o direito a um julgamento imparcial, justo e legítimo. Na medida em que não houve essa legitimidade, é claro que o julgamento deve ser anulado para que outro seja feito aí nos termos da lei. Isso é uma crença que eu tenho. Outros setores da política brasileira não têm esse mesmo sistema de crenças em relação a esta temática e em relação a outros tantos temas. O que nós temos que procurar fazer, quando nós construímos uma aliança, é colocar os consensos sobre os dissensos, convergências sobre divergências. É evidente que outras correntes políticas têm outras prioridades e nós temos que respeitar isto. Eu não imagino que qualquer segmento partidário da esquerda imagine que você possa impor o seu ideário de modo unilateral como parâmetro de alianças. Então, eu me inscrevo respeitosamente e incisivamente entre aqueles que consideram que o ex-presidente Lula tem, sim, direito a um novo julgamento nos termos da lei. Agora, me alio com correntes políticas que pensam diferente. Então, o Lula livre tem que estar fora da conversa. Na verdade, não tem que estar nem dentro nem fora como imposição, ou seja, quem defende tem direito de defender e quem acha que isso não é uma questão central também tem direito de não se pronunciar. Eu fui num ato aqui na PUC de São Paulo, do Movimento Direito Já, Democracia Sempre, um ato muito bom, com lideranças religiosas, empresariais, políticas, e eu falei o que quis, sobre o que pensava, inclusive falei quanto à necessidade de um novo julgamento em favor do ex-presidente Lula, e não houve nenhuma reação negativa. Então, nós não podemos ter uma visão autoritária de homogeneização de visões acerca dessa temática ou de qualquer outra. Nós temos um conjunto de princípios.
Quais são os princípios fundamentais nesse momento? Democracia política, soberania nacional, direito dos mais pobres. Quem concorda com esse tripé, para mim, é aliado. Ou seja, quem defende a soberania nacional, democracia política plena, é contra pensamentos ditatoriais. E quem defende, nesse momento, as conquistas sociais que nós tivemos em décadas, deve poder fazer parte dessa frente, sim, independentemente de uma ou outra divergência. Cris Agostini. Boa noite, governador. O senhor falava em apoiar a candidatura do Ciro Gomes para a presidência desde 2016. E mesmo antes do impeachment da presidente Dilma, o senhor falou que o PT já tinha perdido a energia vital para liderar a esquerda. Mas na campanha passada, o PCdoB acabou fechando com Haddad e o Ciro Gomes ele teve menos da metade dos votos do Haddad nas urnas, que era considerado um poste, teve pouco tempo para fazer campanha. Queria entender um pouco por que o senhor acha que o Ciro seria melhor, né? O senhor falava que ele deveria ser o candidato. E também o que o senhor achou da ausência dele, do Ciro, no segundo turno, quando ele foi para Paris? É claro que eu esperava que o meu amigo, por quem eu tenho imenso respeito, Ciro Gomes, tivesse feito o que Brizola fez em 89, ou fez em 98. Ou seja, eu achava que, com todos os poréns, contudos, todavias, legítimos, eventualmente, que ele tivesse em relação à candidatura do Haddad, em nome da disputa que se colocava ali, da centralidade, da importância, da relevância e em respeito à liderança gigantesca que o Ciro possui, ele deveria sim ter participado, ele devia ter participado do segundo turno. Essa é a minha avaliação. Ele deve ter lá os motivos dele, as razões dele, mas certamente teria sido mais consentâneo com a responsabilidade e a gravidade do momento. Ou seja, o Haddad disputando contra um candidato de extrema-direita. E por isso eu lamento que ele tenha adotado essa atitude, mas considero que isso não é condição para excluí-lo do debate de 2022. Assim como eu achava em 2018 ele um excelente candidato, continuo a achar que ele é um nome que contribui para o nosso campo político, porque ele sustenta muitas bandeiras em relação às quais nós temos concordância. Então, acho que o Ciro deve continuar a ser ouvido, como foi em 2018, eu próprio o recebi no nosso Estado, e acho que ele é uma liderança fundamental do nosso campo democrático, popular, nacional, mesmo discordando aqui e acolá de declarações que ele faz ou de atitudes que ele toma. E o senhor acha que é possível construir uma frente com o Ciro, apesar das declarações super críticas que ele tem feito ao PT e ao ex-presidente Lula? Em 1964, houve um golpe no Brasil. O Carlos Lacerda apoiou esse golpe. Ninguém imaginava que 4 anos depois o Lacerda estaria sentado com João Goulart para fazer a frente ampla. Então, em 4 anos, a conjuntura permitiu que adversários figadais, adversários acirrados, compreendessem a importância de um pacto, naquele momento, envolvendo Juscelino Kubitschek e outras lideranças políticas, em defesa da retomada democrática. Então, novamente, aquilo que dizia há pouco para Juliana, nós temos uma perspectiva de união que faz com que, mesmo que seja difícil, nós tenhamos que tentar. Nós temos que tentar que haja essa união e acho que o Ciro deve continuar a ser convidado para os nossos eventos. Esse evento mesmo da PUC de São Paulo, ele estava presente, conversamos bastante, convergimos nas intervenções que fizemos e acho que quem assiste às entrevistas dele, como eu assisto sempre, concorda com grande parte do que ele diz. Evidentemente, como disse, há discordâncias daqui e da colar, mas acho sim, é possível. Se foi possível juntar Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino numa frente ampla, se foi possível fazer alianças, como eu já mencionei aqui em 89, em 2002, é claro que é possível, sim, é possível, temos que tentar, temos que acreditar. Gabriel de Lima, senão o entusiasmo não deixa. É porque é um tema muito sedutor, né? Falar da união, do futuro, da esperança. Bom, governador, boa noite. Eu queria voltar para um tema que o senhor tocou, um tema muito triste, que foi o assassinato da menina Ágata nesse final de semana que chocou o país.
Eu fui olhar os registros eleitorais e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde se deu o fato, o governador Witzel ganhou com uma margem até maior do que ele ganhou em outros lugares do Rio de Janeiro. E, inclusive, o presidente Bolsonaro teve também muitos votos nessa região, mais votos, salvo engano, que a soma do Haddad com o Ciro. A minha pergunta é a seguinte, o senhor acha que a maioria das comunidades vulneráveis, principalmente aqui no sudeste do Brasil, votou na última eleição em candidatos de direita, que tiveram um discurso que pode ser errado, talvez, sobre segurança pública, mas tinham um discurso sobre segurança pública, e não votaram em candidatos de esquerda. O senhor acha que a esquerda perdeu o pé ou perdeu o discurso nessa área de segurança pública que é tão importante? Nós temos que retomar algumas bandeiras que sempre nos pertenceram e que, infelizmente, perdemos ao longo do tempo. Por exemplo, o verde e amarelo. O verde e amarelo foi monopolizado por correntes à direita, quando os patriotas somos nós. Quem defende o entreguismo são outras correntes políticas. Na segurança pública, a mesma coisa. Esse discurso da lei da ordem, da violência, que vai dar tiro, que vai matar, ele não funciona, ele é ineficiente, ele é ineficaz na prática. Nós conseguimos uma redução no Maranhão de criminalidade violenta, crimes violentos letais intencionais, no caso de São Luís, maior de 60% de redução. E não foi necessário que eu incentivasse a violência, incentivasse o uso da força, que deve ser usado sim, mas de acordo com aquilo que o Código Penal diz. O uso moderado e necessário, o uso com proporcionalidade. Então, essa segurança pública demagógica, de fato, acabou seduzindo largos setores da sociedade. Mas será que não foi pela ausência de um discurso da esquerda que pudesse... Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que foi um dos temas em relação aos quais nós não oferecemos uma alternativa clara, eficiente, que fugisse dessa aparente dualidade entre uso da força e fatores sociais. Os dois são relevantes. É evidente que a desigualdade é o fator que substantivamente alimenta a violência simbólica e material no Brasil. Agora, obviamente, você combate a desigualdade com escola, por exemplo, como nós fazemos no nosso estado, ou como Leonel Brizola e Darcy Ribeiro tentaram fazer no Rio de Janeiro, e isso não exclui o uso da força quando necessário, nos termos da lei. A fronteira é uso e abuso. E essas alternativas, infelizmente, vencedoras até aqui no debate, acabam preconizando o abuso. E o abuso acaba resultando nessas tragédias, como nós verificamos neste e em outros casos, infelizmente. Nós vamos fazer uma parada aqui rapidinho neste ponto e voltamos já. É um rapidíssimo intervalo. Fica aqui com a gente. Daqui a pouco tem mais entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Roda Viva, apoio, Bradesco, experimente o futuro hoje. No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia. Cadeiras não terão dinheiro ou cartão. Quem é Bradesco já está no futuro. Use o banco sem precisar digitar senhas. Tem atendimento digital em Libras. Paga sem cartão. E tem a Bia, que te ajuda em tudo. Bia, faz parar de chegar a conta. Bom, quase tudo. Experimente o futuro com o Bradesco. Amanhã é dia de dupla caipira aqui no Provocações. Eu, filho de Tuverava, e ele, o Zé de Santa Rosa de Viterbo, o super repórter José Hamilton Ribeiro. Nós vamos prosear sobre Vietnã, Globo Rural, futuro do jornalismo e, é claro, moda de viola. Amanhã, 10h15 da noite.
governo de São Paulo investe pesado em treinamento, em equipamento e armamento. É o que faz a Polícia de São Paulo ser o que é. Uma polícia de respeito em um estado de respeito. Para ser um dos melhores profissionais do mercado, faça uma das melhores escolas de negócios que existe. Faça FIA. Alguém fala a língua de sinais? Calma, moça, eu não estou entendendo, não. Antônio Mendes, onde o senhor estava no dia 22 de outubro entre 8 e 9 horas da noite? Estamos de volta com o governador do Maranhão, Flávio Dino, aqui no Roda Viva. Governador, eu vou pegar um pouco de onde o João Gabriel deixou. O senhor falou muito sobre a união da esquerda, sobre o momento crítico que o Brasil vive, mas há uma parcela significativa da sociedade que ainda entende as palavras esquerda. O senhor, então, que é do Partido Comunista, né? Há uma parcela significativa da sociedade que vê nisso quase que um palavrão. E a questão da defesa dos direitos humanos, muito defendida pela esquerda, acabou, de certa forma, ela é rechaçada por uma parcela da sociedade. Como é que se explica no Brasil de hoje, como se derruba esse argumento que é muito comum nas redes sociais? O senhor tem uma participação ativa nas redes, de que, na verdade, ali o que está sendo exercido é o direito da legítima defesa, que não dá para tratar bandidos com flores. O próprio presidente da República, quando ainda era candidato, disse isso aqui no Roda Viva, durante a entrevista dele. Como é que se explica para as pessoas o que é, quando o senhor fala na proporcionalidade, no que diz a lei? Porque hoje em dia, pode parecer até o senhor que foi juiz, enfim, tem uma carreira no direito, mas hoje em dia é preciso ressaltar esses valores. E eu acho que talvez aí nesse ponto, sim, a esquerda pode ter perdido um bonde. Queria saber se o senhor acha que perdeu e como é que se explica hoje, no Brasil de hoje, que direitos humanos são direitos de todos e não são sinônimo de leniência. Pronto. O artigo 5º da Constituição Federal fixa quais são os direitos fundamentais. E esse é o nosso parâmetro principal. Quando nós falamos de direitos humanos, é importante sempre lembrar que nós estamos tratando de uma tradição multissecular. É curioso que haja essa assimilação entre direitos humanos e esquerda, porque, na verdade, os direitos humanos, o primeiro documento que utiliza essa expressão, que assimila essa expressão, é um documento de uma revolução burguesa no final do século XVIII. A Revolução Francesa é sucedida por uma Carta de Direitos Humanos. Portanto, não há essa vinculação ou essa hipotética estigmatização no sentido de que os direitos humanos foram uma invenção da esquerda para proteger bandidos. Isso é uma deturpação, fruto de uma visão segundo a qual a violência de poucos sobre a maioria pode nos dar uma sociedade pacífica. Quando nós sabemos que a paz verdadeira só existe quando há justiça. Isso está escrito no livro de Isaías, na Bíblia. Então, nós precisamos melhorar o coeficiente de justiça para que, de fato, nós tenhamos paz na sociedade. Nós nos orgulhamos de defender os direitos humanos. Se outros não defendem, se outros acham que o artigo 5º da Constituição Federal está errado, muito bem, é uma posição política em relação ao qual nós temos uma distinção muito clara, porque nós consideramos que precisamos ter empatia, ou seja, capacidade de nos colocar também no lugar do outro. E lembrar que essas portas ou janelas que são abertas a violações de direitos são sem fronteiras, ou seja,
Hoje, o direito violado ou uma criança agredida ou infelizmente assassinada é uma, e amanhã, quando às vezes há inclusive clamores assimétricos em relação a um fato ou outro, pode ser qualquer um que está assistindo nesse momento vítima de uma violência, de uma arbitrariedade. Então é uma proposta civilizacional que nós defendemos e não devemos abrir mão dela. Ou seja, existe uma Constituição, ela tem que ser cumprida. O Fernando Haddad disse no final de semana, Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT em 2018, que, após o caso Ágata, que entendia que há elementos para abrir um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que inclusive era juiz também, como o senhor. O senhor concorda? E só acrescentar, Dani, que claro. Eu acho que o PCdoB é signatário também hoje de uma notícia-crime contra o governador Wilson Witzel, que foi protocolada no Superior Tribunal de Justiça. E queria saber se o senhor é a favor também dessa notícia-crime, para que ele responda pelos crimes que vêm sendo praticados pela Polícia Militar do Estado que governa, que ocorrem sob seu aval, estímulo e fomento. Conrado, a questão central, Daniela e Conrado, é que durante algum tempo se acreditou que palavras, quando proferidas por autoridades, se dissipam com o vento. Os fatos estão mostrando que as palavras têm poder e têm materialidade, ou seja, têm incidência concreta sobre a realidade. Uma coisa eu dirijo uma polícia, eu dirijo a polícia militar, a polícia civil, etc. Eu transmito uma orientação no sentido de que devemos proteger a sociedade, porém, nos termos da lei. Não pode ser o vale tudo, não pode ser os fins justificam os meios. Ora, esse é um comando que pode ou não ser cumprido, mas esse é o meu comando, esse é o meu parâmetro. Quando uma autoridade, qualquer que seja ela, que exerce uma função simbolicamente capaz de persuadir a conduta de muita gente, emula a ideia de belicismo, de tiro, de sair matando todo mundo, isso tem uma reverberação incontrolável em vastos segmentos, sobretudo nos corpos burocráticos do Estado, marcadamente no caso do aparato policial. Quando isso se verifica, é evidente que sim, na minha avaliação, deve ser apurada a responsabilidade de quem está proferindo esse tipo de discurso. Responsabilidade política e, eventualmente, responsabilidade jurídica. Agora, isso é uma apuração a ser feita, é preciso olhar os fatos tal como se dão. Agora, que há, indiscutivelmente, no Brasil, essa ideia segundo a qual o governante, para ser bom, tem que dar tiro, infelizmente, há. Quando, na verdade, quando nós olhamos na prática, nas estatísticas internacionais, quanto mais armas, mais violência. Quanto mais armas, mais criminalidade. Essas são as estatísticas mundiais. E, portanto, não há efeito, a não ser simbólico e demagógico, mas não há efeito prático desse discurso de violência generalizada que, infelizmente, um e o outro têm adotado como caminho de obtenção de votos, como caminho de auferir popularidade. E isso não é bom para o Brasil, isso não é honesto para o Brasil. Governador, só fechar rapidinho, só queria que o senhor comentasse um caso específico, obviamente não quero fazer nenhum paralelo, mas sobre a polícia do Maranhão. Um caso recente da desapropriação de uma comunidade, a comunidade do Cajueiro, em São Luís, e houve ali relatos de que a polícia militar subordinada ao seu governo agiu com certa violência e alguns grupos pediram que o senhor agisse localmente de acordo com o seu discurso nacional. E eu queria saber do senhor se de fato há um descompasso entre prática e discurso. No caso do Cajueiro, houve o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse. Nós fizemos todo um processo de mediação que cabe à Secretaria de Direitos Humanos, antecedendo ao cumprimento da ordem. Lamentavelmente, chega um certo momento em que o governador não é ditador, ou seja, eu não tenho poder de anular uma ordem judicial, eu não tenho poder de impedir o cumprimento de uma ordem judicial. Depois de esgotado todos os canais de mediação que a nossa legislação estadual prevê, houve o cumprimento da ordem da justiça, a ordem de um juiz que é comandada por oficiais de justiça que vão lá e
com o apoio da polícia, dão cumprimento à ordem judicial. Não pode ser diferente. Eventuais fatos daqui e da acolá, excessos, etc., existem procedimentos abertos na Polícia Civil, na Secretaria de Direitos Humanos para apurar. Agora, a polícia ir ou não, naquele caso concreto, não é uma decisão minha. Lamentavelmente, são 3 poderes no Estado e nós temos tido muito cuidado no cumprimento dessas ordens de reintegração de posse. Agora, chega um momento que nós temos que respeitar a sistemática constitucional e legal e garantir que a polícia dê cumprimento às ordens judiciais. Foi isso que aconteceu nesse caso relativo a 7 famílias nessa comunidade chamada Cajueiro, em São Luís. Mariana Schreiber. Governador, eu ia perguntar outra coisa, mas já que o assunto Cajueiro veio à tona, eu vi que o senhor tem falado justamente isso, que o senhor seria obrigado a dar cumprimento à decisão judicial, mas me parece que a questão é um pouco mais complexa. Era uma liminar, havia recurso, havia um grande imbróglio político envolvendo essa região, investigação de suposta grilagem de terras. Há também acusações de que o governo não foi tão empenhado em realmente achar um acordo com a comunidade estaria disposta a um acordo e, sobretudo, houve truculência na remoção. Claro, o senhor falou que foi aberto procedimentos para investigar isso, mas não é de se esperar que a polícia que está submetida à sua autoridade, que ela vá até ao local de remoção já orientada a seguir protocolos, né, e não chegar a esse limite de abuso? De fato, essa orientação, evidentemente que há e houve permanentemente. Agora, como disse há pouco, você não consegue garantir que um comando que você dá, às vezes em pequenos agrupamentos, seja seguido fielmente por 100% dos integrantes desse agrupamento. Então, às vezes, um ou outro, que foi o que infelizmente aconteceu, desborda daquele comando que você dá. O que não pode acontecer, e esse foi o ponto que eu frisei, é que a autoridade pública dê o comando de uso da violência. Isso nunca aconteceu no Maranhão, nem nunca vai acontecer. Mas nesse caso... Em relação especificamente ao Cajueiro, é importante lembrar, é um empreendimento privado, não é um empreendimento governamental. É um empreendimento privado, num terreno privado, numa ação na Justiça que começa em 2014, portanto, inclusive antes do meu governo. Então, nós tentamos mediar um conflito que há, continuamos a fazer essa mediação e esperamos que, em relação a outras situações, essa mediação seja bem sucedida. Às vezes às vezes não é, infelizmente. Só para explicar até para quem está nos assistindo, né, esse caso é de um terreno que vai ser construído, a intenção da W Torre de construir um porto, né? Também interesses de investidores chineses para que haja escoamento de produção de grãos, pelo que eu entendi. Então, tem uma série de interesses econômicos. E na visão dos críticos, da forma como houve esse desfecho, é que o governo do Estado, de certa forma, teria interesse também no avanço dos investimentos, isso vai gerar tributação, emprego. Então, um certo assodamento. Então, uma decisão liminar levou à remoção e, se a liminar for derrubada, a remoção está feita, está concretizada? Mariana, essa ação judicial tem 4 anos e meio. Como é que há assodamento? Mas a liminar não tem 4 anos. Não tem. Os processos judiciais todos têm mais de 4 anos, todos sem exceção. Com recursos no Tribunal de Justiça, enfim, agravos e mais embargos e mais agravos, etc. Diversas ações judiciais. Uma coisa que eu posso te afirmar que não houve foi assodamento. Pelo contrário, houve, de fato, às vezes, outros interessados dizendo que era muita lentidão do governo, porque são mais de 4 anos para que houvesse essa reintegração de 7 famílias. De fato, idealmente, haveria um acordo na Justiça. Há o debate em relação a outras famílias, mais 8 famílias. Eu espero que esse acordo ocorra, mas não é um acordo que o governo... Nós não somos sequer parte na ação judicial. A ação judicial se dá entre uma empresa privada e famílias que estão ou não em um terreno privado. Então, o que nós podemos fazer, nós temos feito. Governador, eu queria aproveitar também uma coisa que o senhor falou e chamar a atenção por um fato que, na verdade, quem me chamou a atenção foi o meu amigo Conrado. O senhor citou o profeta Isaías, o senhor cita muito a Bíblia nas suas falas. Eu queria saber se o senhor é uma pessoa religiosa e como é que o senhor vê o fato de, no Brasil, a religião ela ter entrado de uma maneira tão forte dentro da política. Tem uma bancada religiosa grande no Congresso, que é muito grande, né? Acho que são 38% do Congresso hoje, essa bancada. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre religião e política. Como é que o senhor vê? É bom, é ruim? Há limites, não há limites? As pessoas terem religião é um direito. Eu tenho a minha.
Qual é a sua religião? Eu sou católico, apostólico romano, admirador do Papa Francisco. E devoto de São Francisco de Assis. E professo, claro, a minha crença no âmbito privado. Evidentemente, o Estado é laico, ou seja, no nosso caso, o Estado não pode ter posicionamento a favor deste ou daquele segmento, porque são instituições privadas e todas igualmente respeitadas, no nosso caso. Estado laico não significa Estado antirreligioso, ou seja, nós compreendemos a religião como um fenômeno integrante da sociedade desde sempre, desde o seu alvorecer. Considero que isso é positivo. O que não pode haver, naturalmente, é a colonização, ou seja, uma espécie de apropriação da esfera pública por perspectivas individuais ou privadas, quaisquer que sejam elas. Ou seja, nós temos que ter um debate livre entre vários pontos de vista e nós precisamos fazer com que a esfera pública respeite a todos. Ou seja, ninguém pode atender ou deixar de atender uma demanda, prestar ou não um serviço público em razão de opções religiosas de A, B ou C. Aliás, isso está na Constituição por uma emenda de um deputado do Partido Comunista Brasileiro chamado Jorge Amado, na Constituinte de 1946, quando pela primeira vez se previu a liberdade religiosa. Acho que é uma conquista civilizacional fundamental que nós temos que mantê-la. Agora, as pessoas, claro, têm direito de ter a sua fé, a sua religiosidade. Acho isso particularmente muito bom. Agora, com governante nenhum pode impor o seu ideário religioso em relação a outras pessoas. Governador, só voltando um pouquinho para a questão da segurança, o Congresso está debatendo o projeto o pacote anticrime, que é uma bandeira do presidente Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro. E um dos pontos que mais polêmicos, né, desse pacote é o excludente de ilicitude, que protege a ação de policiais. Inclusive, uma das críticas é que isso poderia permitir alguns excessos, alguns abusos desses policiais, né? O que o senhor acha que é possível barrar nesse pacote que está em tramitação? O que o senhor acha que vai passar também? Acho que esse tema, tal como regulado atualmente pelo Código Penal, está adequado. Eu não mexeria no Código Penal em relação à legítima defesa. As excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade estão lá no artigo 23, salvo engano, do Código Penal, legítima defesa no artigo 25, e prevê que, no caso do agente público agir no estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa e utilizar os meios moderados e necessários para repelir uma injusta agressão contra si ou contra outro, ele não é autor de um crime. Por isso que se chama de excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Isso é suficiente para proteger o uso legítimo da força. Acho que há, como disse há pouco, uma perda de visão de que, de fato, essas mudanças ou declarações, palavras, discursos, acabam tendo um efeito, eu diria, antipedagógico, ou seja, um efeito de levar a práticas equivocadas no sistema de segurança pública. Eu não tenho dúvida que esse discurso belicista das armas, libera arma, liberou geral, vale tudo, está por trás do crescimento de uma série de ocorrências graves na sociedade. A excludente de ilicitude, portanto, não deve ser modificada, assim como também acho que deve ser visto com muita cautela todas aquelas propostas que aumentam o encarceramento no Brasil. O encarceramento já cresceu bastante no Brasil. Nós precisamos, evidentemente, aplicar penas privativas de liberdade para os autores de crimes mais graves, com violência ou grave ameaça à pessoa. A pena privativa de liberdade, às vezes, é necessária, mas ela não é a única pena e sequer a pena mais eficaz. Nós temos todo um sistema de penas alternativas, penas substitutivas, que deve ser ampliado no Brasil. Infelizmente, o chamado pacote anticrime ou antiviolência, ele comete, a meu ver, esses dois equívocos. Mesmo que, eventualmente, não seja a intenção dos seus autores, ele, de um lado, estimula a violência por parte dos agentes do Estado. E, de outro lado, acaba estimulando o encarceramento e isso não é, seguramente, um caminho para melhorar a segurança pública no Brasil. Acho que o Congresso vai fazer essa mediação. A minha visão é que o Congresso vai temperar essas propostas que vieram e colocar coisas, a meu ver, mais adequadas. Eu acho que o problema da segurança pública no Brasil é menos de lei. Eu acho realmente que é muita perda de energia cívica num debate sobre mudanças legislativas
investigativas, quando o problema é mais gerencial, de foco da atuação policial. Nós vimos, por exemplo, esse debate de tráfico. Onde estavam os 117 fuzis que estavam no Rio de Janeiro? Como não havia nenhum risco de guerra externa, quer dizer, nenhum país aparentemente cogitava de invadir o Brasil, muito provavelmente, aqueles 117 fuzis apreendidos num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estavam vinculados ao narcotráfico. Então, não adianta achar que está combatendo o tráfico dando tiro e morro, quando, na verdade, os atacadistas, os financiadores, aqueles que importam armas, transportam armas, estão no asfalto. Então, acho que esse é o debate real, o debate das fronteiras, o debate da eficiência da cooperação judiciária internacional, do bloqueio de bens daqueles que financiam o narcotráfico. E isso é mais importante do que mexer nas leis. Lembro de Drummond. As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Eu não mexeria muito em lei nesse momento. Vou interromper o senhor para passar a palavra para a Juliana Coicismo, só para registrar que os fuzis foram encontrados num condomínio onde morava o presidente Jair Bolsonaro. Juliana. Queria retomar um pouco a questão ainda de eleição. O senhor... perguntado sobre a oposição, como ela está agindo. O senhor já disse que nos últimos 5 anos a oposição teve uma perda de rumo, talvez em um revés e uma certa paralisia, às vezes, de como conduzir, como abordagem política dos temas nacionais. Em outro momento, o senhor disse que a oposição tem feito o que é possível. Pensando em não pregar para convertidos, né? Tem um entendimento do grupo aliado à esquerda que conversa bem com o seu eleitorado e a mesma coisa em relação ao governo Bolsonaro. Para aqueles ainda indecisos, que votaram nulo o ano passado ou que deram voto de confiança para o presidente, mas estão em dúvida agora, o senhor disse que a oposição tem feito o que é possível. O senhor acha que para 2020 é o suficiente o que está sendo feito? Se o senhor pudesse corrigir, o que precisa ser feito em termos de ação para conseguir o voto do eleitor em outubro? Acho que mais nitidez programática da nossa parte é necessário, ou seja, atualizar o programa, porque nosso discurso não pode ser apenas saudosista, não pode ser um discurso apenas de glorificação do passado. Por mais glorioso que o passado seja, não é suficiente para conquistar novas vitórias eleitorais, apenas celebrar as glórias do passado. Precisamos falar dos sonhos do futuro. E, neste caso, considero esse ser o ponto nodal. Nós precisamos atualizar o programa, reconectar o nosso discurso com os segmentos populares, esses que estão sofrendo com a recessão, com o desemprego. Veja que não há, nós estamos já com quase um 10º mês de governo, nós não temos nenhuma política de geração de emprego, de renda, nada rigorosamente. Esse é o ponto fundamental, mostrar como nós estamos vivendo uma era de retrocessos sociais, de retrocessos políticos e de inércia econômica naquilo que é principal, que é cuidar das pessoas, garantir que as pessoas tenham acesso a oportunidades, a renda. Então, essa atualização programática é vital e unir forças para sustentar esse novo programa. Com isso, a gente, com certeza, vai obter vitórias expressivas em 2020 e, creio eu, vencer as eleições de 2022. Governador, o senhor falou aí que não tem uma política de geração de renda e de emprego nesse governo e é correto. Realmente, nessa área, o governo ele tem deixado muito a desejar. Mas eu também não vejo na oposição uma proposta alternativa. Como fazer, então, para a gente sair desse buraco que a gente está? E eu queria lhe perguntar o que o senhor faria, o que o senhor defende para voltar a gerar renda e emprego no Brasil. Espera aí, governador, segura um pouco. A gente vai estourar o tempo do nosso bloco. Então, a resposta da pergunta do João Gabriel vem no nosso terceiro bloco. É um segundinho só, fica com a gente, o intervalo é rapidíssimo. Até mais. Roda Viva, apoio Bradesco. Experimente o futuro hoje. No futuro, assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia. Carteiras não terão dinheiro ou cartão. Quem é Bradesco já está no futuro. Use o banco sem precisar digitar senhas. Tem atendimento digital em Libras. Paga sem cartão. E tem a Bia, que te ajuda em tudo. Bia, faz parar de chegar a conta. Bom, quase tudo. Experimente o futuro com o Bradesco.
O governo de São Paulo investe pesado em treinamento, em equipamento e armamento. É o que faz a Polícia de São Paulo ser o que é, uma polícia de respeito em um estado de respeito. Deodoro, Floriano, Prudente, Primeira República. Getúlio, JK, Brasília, Bossa Nova. Jânio, Jango, Anos de Chumbo, Milagre Econômico. José, Fernando, Impeachment. Itamar, Outro Fernando e o Real. Luiz, Dilma, Impeachment de novo, Michel e Jair. Coleção Folha, 130 anos da República Brasileira. A história do país pela trajetória de seus presidentes em 28 livros. Apenas R$ 21,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Não tem como não olhar para isso aqui e pensar, Deus existe, cara. Sensacional. Um biólogo aventureiro preparado para tudo. Ai, mamacita! E aí, vai encarar? Eu já tô pronto. As aventuras do Richard no Paraná. Estreia nesta quarta, 7h45 da noite. Estamos de volta com o terceiro bloco do Roda Viva. A palavra é do João Gabriel. Ele vai rememorar 5 segundinhos a pergunta que fez ao governador e a resposta vai estar aí. O que o senhor faria para gerar emprego e renda no Brasil atual? Só acrescento, nesse contexto que a gente está num país quebrado. Primeiro é considerar que o Brasil não está quebrado. Na verdade, nós vivemos dificuldades econômicas, porém são superáveis. Na verdade, há alguns que ideologicamente querem que o Brasil dê errado e dizem o tempo todo que não há saída, porque a única saída que eles imaginam é destruir tudo que foi construído no Brasil nas últimas décadas. Isso, na verdade, não é uma imposição unilateral por falta de alternativa, é uma opção ideológica, é uma preferência. Aliás, foi dita pelo atual presidente da República num discurso nos Estados Unidos, quando ele disse: eu não vim para construir, eu vim para destruir. Então, há, de fato, uma perspectiva de que a única saída econômica para o Brasil é vender tudo, privatizar tudo, fechar tudo, desativar serviço público, fazer teto constitucional de gastos, reduzir os gastos em educação, em saúde. Esse é um programa. O que eu imagino é que nós temos espaço, sim, de retomada do vetor principal para o desenvolvimento econômico, que são, desde sempre, em qualquer sociedade, os investimentos públicos. Se fala muito em confiança dos mercados, uma categoria esotérica, metafísica. Só existe confiança dos mercados quando há demanda efetiva. Se você impõe um padrão de hiperconcentração de renda na mão de poucos, não vai haver demanda que sustente investimentos privados. Então, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, pisar no acelerador do investimento público. Aí alguém pergunta, de onde virá o dinheiro? Então, eu pergunto, de onde virá o dinheiro? Vou te responder agora. Não consegue nem fechar as contas, governador. Nós temos 380 bilhões de dólares em reservas internacionais. Alguém vai dizer, antes que alguém diga, não pode mexer nas reservas internacionais. Não pode por quê? Mexeu agora para segurar o dólar. Você pode mexer de modo criativo, de modo inteligente. A coisa da contabilidade criativa já deu tanto problema para o governo de esquerda. E deu muita solução também. E deu muita solução também. O termo foi indevidamente estigmatizado, porque nós seguramos os efeitos da grave recessão de 2008 no mundo com política anticíclica e fizemos corretamente. Talvez tenha errado um pouco na dose, mas era preciso fazer. Mas naquela hora hoje... Desculpa, eu lhe interromper, governador, mas naquela hora havia dinheiro. Hoje nós temos 380 bilhões de dólares de reservas internacionais, 20% do PIB. Praticamente nenhum país do mundo carrega essas reservas internacionais. Se você transforma isso em fundo garantidor de parceria público-privada ou fundo garantidor de concessões privadas, você dá a segurança jurídica com esses recursos que estão lá fora para uma série de investidores privados. Isso é um uso inteligente das reservas internacionais. Você não precisa depreciar as reservas, você não precisa sequer internalizar as reservas do ponto de vista prático, você precisa apenas afetar, destinar um fundo garantidor de PPPs, de concessões, para, aí sim, criar condições para um ciclo de investimento privado no Brasil. E a outra questão central, vital para o Brasil, ao contrário do que tem sido feito, do que tem sido dito. Nós temos, quando nós pegamos o perfil da tributação no Brasil, nós temos uma situação em que
rendas acima de R$40 mil por mês, é importante sublinhar este valor, pagam menos tributos do que quem está nos assistindo agora e ganha 5, 6, 8 ou 10 mil reais que seja. Porque a tributação sobre o consumo ou os impostos indiretos no Brasil tem um peso distinto em relação à média do G7, da OCDE, etc. E a tributação no consumo, ela é uma tributação concentradora de renda. Ela é uma tributação injusta, porque faz com que haja tratamento igual a desiguais. O que todos os países do mundo fazem. E aí eu me refiro aos Estados Unidos, me refiro à Inglaterra, me refiro à França, grandes países de capitalismo avançado. Não estou falando só dos países do norte da Europa. Praticam tributos diretos sobre renda e patrimônio, grandes rendas, grandes patrimônios, fazendo com que, por exemplo, no Brasil, se reintroduza o imposto sobre lucros e dividendos, que foi tirado em 1995, de modo que com uma reforma tributária justa, que é uma reforma tributária que corrija o caráter regressivo do sistema tributário, você reúne, sim, condições fiscais. Claro que paulatinamente, não é da noite para o dia. Reduzir os juros, ok, é preciso fazer com que isso chegue nos bancos comerciais, porque nós tivemos uma ultramonopolização do setor bancário no Brasil, que faz com que haja um gap entre a Selic e as taxas cobradas no mercado. Essa é uma questão regulatória central. Você tem que enfrentar isso, mercado de crédito, de massas, a um custo acessível, investimento público e investimento privado ao mesmo tempo. E você corrigir o caráter assimétrico e regressivo do sistema tributário. É fácil? Não. É criativo no sentido de mágico? Claro que não, mas é um caminho. E é um caminho substantivamente diferente desse caminho antipatriótico que está aí, que acha que a única coisa que o Brasil está destruído, que não tem caminho. E essa perspectiva é que faz com que os brasileiros hoje percam a própria dimensão de nação, porque fazem com que nós retomemos aquela ideia de que nós estamos fadados à derrota. Não estamos. Esse país é grande, é forte, é poderoso. Agora é preciso ter governo que lidere e ative as forças da nação com um programa claro para poder fazer a pergunta, eu posso só fazer um anúncio aqui para quem está aqui dentro e para quem está nos assistindo em casa. O Roda Viva está entre os termos mais mencionados do Brasil no Twitter. Pode seguir daí. O senhor está falando muito da regressividade e da reforma tributária. O Brasil tem dois problemas tributários graves. Um é um sistema muito complicado e é um sistema regressivo, como o senhor disse. Enfim, o peso do imposto é muito mais alto para o pobre, muito mais forte nas costas dos mais pobres do que dos mais ricos. Agora, o Congresso está discutindo uma reforma tributária de novo, inclusive o senhor, como governador, está participando desse debate. Há alguma chance do Congresso, dessa legislatura, mexer na questão da regressividade de uma forma consistente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, por que durante os 13 anos do governo do qual o senhor fez parte, inclusive como presidente da Embratur e também apoiou, isso também não foi mexido? Houve a apresentação de algumas propostas. Eu mesmo era deputado federal quando, em 2007, 2008, o ex-presidente Lula apresentou uma proposta de reforma tributária que procurava enfrentar alguns temas centrais. Lamentavelmente, nós temos a realidade material da correlação de forças políticas que impediu, naquele momento, que aquela boa proposta de reforma tributária pudesse evoluir. De fato, a crítica é justa no sentido dos resultados, ou seja, não houve a correção de algumas anomalias que foram acumuladas ao longo de décadas no sistema tributário. É uma tarefa da hora presente. Como você diz, é preciso enfatizar que a reforma tributária, para ser boa, tem que perseguir esses dois objetivos. De um lado, simplificação. Nós temos a aderência à ideia de criação de um imposto, de uma espécie de um IVA, um imposto sobre bens e serviços, IBS, modificar a ideia de origem e destino, fazendo com que a tributação se dê no destino. Isso é importante como justiça federativa. Lamentavelmente, em algumas propostas, há uma transição muito longa, de até 20 anos, na tributação entre origem e destino. O certo é
agilizar essa transferência da tributação do imposto sobre bens e serviços para o destino. Isso é uma justiça federativa. Isso é importante também para mitigar os efeitos da chamada guerra fiscal, desde que você coloque no lugar um fundo de desenvolvimento regional que garanta o cumprimento daquela meta inscrita no artigo 3º da Carta da República atinente à redução das desigualdades regionais e, por outro lado, você tem que ter essa perspectiva de que tributação sobre consumo tem que migrar progressivamente para tributação sobre renda e patrimônio. Nós temos algumas coisas no Brasil incompreensíveis. O cidadão tem uma motocicleta, ele paga IPVA. Ele tem um helicóptero, ele não é tributado sobre esse patrimônio. Então, são questões como essas que têm um efeito fiscal e também extrafiscal, também um efeito no sentido da aceitação da justiça, do sistema, que devem ser corrigidas agora. Mas sobretudo, mirar as altas rendas, como eu mencionei, que não são as rendas da classe média. Para vocês deixarem a roda girar, eu quero ouvir a Mariana. Se há condição, eu acho que vamos tentar, ainda nesse bloco. Governador, eu queria retomar o assunto da morte da menina Agatha Félix pela importância, né, desse acontecimento. E lembrar que, além da morte dela, no fim de semana, na mesma comunidade, morreu também um policial, Felipe Pinheiro, após ser atingido numa operação. Então, salvo engano, foram 2 policiais no final de semana, certo? Me referi a esse porque ele morreu na mesma comunidade. Outro policial morreu ao tentar abordar supostos criminosos numa moto e também morreu com a reação desses criminosos. Mas o resultado é que a polícia brasileira mata muito e morre muito, e isso muitos especialistas atribuem à guerra às drogas. Eu queria saber a sua opinião sobre a possível que um dia, quem sabe, o Brasil legalize as drogas, se o senhor seria favorável a isso, e se diante da resistência do Congresso, se o Supremo deveria andar nesse sentido. A gente tem um caso que vai voltar a ser julgado, que é justamente a descriminalização do porte para consumo. Qual a sua opinião sobre esse tema? Individualmente, eu tenho uma atitude contra as drogas, ou seja, eu, particularmente, eu como cidadão, tenho uma atitude de rejeição ao consumo, uso, enfim. Como política pública, nós temos que enxergar sempre a questão da eficiência. E nós estamos vendo que este modelo atual faz com que, marcadamente, jovens de baixa instrução, negros de periferia, essencialmente estes, sejam atraídos pelo tráfico de drogas, recrutados para o tráfico de drogas e depois levados ou à morte violenta ou ao cárcere. Ou seja, encarceramento em massa também, né? Um reflexo disso é o encarceramento em massa. Sim, o encarceramento em massa, sobretudo desta clientela, ou seja, é uma política ineficiente, que impõe, inclusive, custos fiscais gigantescos, além dos custos mais importantes, que são os custos sociais, humanos, enfim. Então, obviamente, você precisa ter mais inteligência na política pública. E aí, sim, ou o Congresso ou o Supremo tem que garantir uma revisão normativa que coloque muito claramente tráfico, traficantes, organização criminosa, que não estão, faço questão de sublinhar mais uma vez, que estão em condomínios de luxo, com 117 fuzis, que estão, às vezes, dentro do sistema financeiro, que, como, aliás, uma moradora disse esse final de semana lá no Complexo do Alemão, aqui lá, em nenhuma favela do Rio de Janeiro ou do Brasil, se fabrica cocaína ou se fabrica fuzil ou metralhadora. Então, alguém fabrica e alguém internaliza. Esse é o foco da política pública, e não você ficar prendendo em massa. O senhor não seria a favor de uma legalização? Mariana, eu vou pedir para você também encerrar nessa pergunta para eu poder ouvir as duas colegas. No caso, uma legalização geral realmente não tem a minha aceitação. O que eu imagino, o meu apoio. O que eu imagino é uma revisão normativa em que você module situações em que consumo, dependência não seja um problema policial e que você foque aí sim a ação repressiva no tráfico, na criminalidade mesmo, na violência, e aí você trate com outras visões, outras políticas públicas, porque são de menor custo fiscal, financeiro e mais eficientes para garantir que essas pessoas possam viver em sociedade, em paz, e não essa política de matar, essa política de extermínio ou de encarcerar que está em vigor atualmente.
Governador, vou só pedir para o governador um exercício de síntese, que nós temos 3 minutos neste bloco. Essas propostas que o senhor apresentou aqui sobre sobre drogas, sobre geração de emprego, tributos, isso tudo vai fazer parte do seu programa de governo? O senhor vai mesmo ser candidato à presidência? O seu partido falou já que o senhor é pré-candidato, lançou sua pré-candidatura. O senhor falou que concorda e até já conversou com o PSB sobre isso, né? Eu queria saber se o senhor tem essa disposição mesmo. Com essa pergunta, você quer que eu seja sintético? 2 minutos e meio agora, porque 30 segundos ela tomou. Governador, é só dizer sim. A resposta é fácil. É claro que é uma questão muito complexa, não é uma questão da hora presente. Evidentemente, nós temos um debate programático no meu partido, Partidos Aliados sobre o Brasil, que vai estar presente em alguma candidatura. O que eu tenho dito é: não busco candidatura, eu sou governador do Maranhão com muita alegria. Nós estamos em 2019, eleição de 2022. Com a mesma ênfase que eu fiz campanha para o Haddad, eu fiz para outros candidatos presidenciais em outras eleições, Dilma, Lula, seja lá quem for, posso fazer para qualquer nome da esquerda brasileira e, claro, participo do debate. Como a Daniela disse no início, o Bolsonaro me fez esse favor, ele me colocou no debate, mais um debate político como alternativa. Mas isso não para agora, vamos deixar 2022 e deixar que haja convergência. Sem convergência, não existe candidatura vitoriosa. E esse é o ponto ao qual eu me dedico nesse momento. E por isso mesmo não coloco candidatura na frente, porque seria uma contradição eu defender união e ao mesmo tempo dizer, olha, eu quero união, mas desde que seja meu nome. Não, isso seria inaceitável. O senhor disse que faz campanha com alegria para quem quer que seja o candidato de esquerda, mas se for o senhor mesmo, o senhor faz mais alegre ainda. Né? O Roda Viva faz um último intervalo e a gente volta para o último bloco da nossa entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino. É um segundinho, fica com a gente. O Brasil todo está cada vez mais inovando melhor. E o Vale do Silício é, sem dúvida alguma, uma região que tem muito a ensinar para todos nós. Muitas pessoas já transformaram seu sonho em realidade. São, em sua maioria, pessoas jovens que enxergaram no Vale do Silício uma área que pode ser, ao mesmo tempo, um enorme leque de possibilidades. O Vale do Silício está muito alinhado com o que eu faço, né? Eu desenvolvo, eu ensino sobre tecnologia e inovação para alunas. Conhecer brasileiros que estão empreendendo lá me mostrou realmente o tamanho, o que é essa história toda de Vale do Silício. Para sua empresa fazer mais e melhor, conte com a consultoria FIA. Acesse o site e veja como a FIA faz diferença. Terça, 7h15 da noite, Desafiando a Ciência. O Brasil passa na tela da cultura. Eu sou uma pessoa pacifista e fui convidado para ser secretário de... parte do elenco. Eu tenho um afeto muito grande. Pensa que entende no dia seguinte. Ele é complexo pelo criticado. Você tem uma outra questão? Deodoro, Floriano, Prudente, Primeira República, Getúlio, JK, Brasília, Bossa Nova, Jânio, Jango, Anos de Chumbo, Milagre Econômico, José, Fernando, Impeachment, Itamar, Outro Fernando e o Real, Luiz, Dilma, Impeachment de novo, Michel e Jair. Coleção Folha, 130 anos da República Brasileira. A história do país pela trajetória de seus presidentes em 28 livros. Apenas R$ 21,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Você tem dúvidas sobre a nova Previdência? Como fica a aposentadoria? E sobre as alternativas à Previdência Pública? Tire suas dúvidas aqui. Mande sua pergunta pelo Twitter ou Facebook, sempre com a hashtag JC1. Todas as quintas, à 13h, especialistas respondem às suas dúvidas sobre as mudanças na Previdência. Aqui no JC1.
Nós estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Eu passo a palavra direto para Juliana. Ainda projetando para 2020, 2022. Nossa colega aqui, Daniela, lembrou que no jeito polarizado hoje da política, quase que virou um palavrão esquerda, comunismo. Pensando no ano que vem, uma entrevista recente, o senhor disse, quando questionado sobre os possíveis erros do governo do PT e do governo Dilma, do qual o senhor fez parte, o senhor disse que desde 2015 ela não consegue fazer uma autocrítica porque foi emparedada aí no seguinte, fazendo uma referência ao impeachment. Mas pensando, então, não em discussões, em promover debate, pensando em ganhar a eleição em 2020, falta à esquerda fazer um meia-culpa, fazer uma autocrítica mais clara, tentando pegar este eleitor que está indeciso, que não é um convertido? Falta uma meia-culpa clara? E se isso couber ao senhor, como o senhor fará? Eu acho que perfeição é um atributo divino. Todas as pessoas e líderes políticos, portanto, têm erros e acertos. Às vezes dirigem de modo muito cáustico a esse ou aquele personagem, um olhar muito, às vezes, até destrutivo. Eu acho que nós temos que valorizar os pontos positivos de tudo aquilo que vivemos. A revisão é feita na prática e não pode ser cobrada apenas da esquerda. Por que apenas da esquerda? Nós estamos fora do governo há quase 4 anos. Mas porque ela quase virou um palavrão, como a nossa colega colocou? Porque, na verdade, há muito autoritarismo no Brasil, eco da ditadura, enfim, lamentavelmente continua. Eu sempre digo, olha, ser de esquerda é tão bom que o coração fica do lado esquerdo do peito. É o lado do sentimento, da generosidade, do afeto, da política de afetos que nós temos que fazer. Então, não é isso intransponível. O que nós precisamos é ter, como disse há pouco, nitidez, clareza. E essa autocrítica, essa revisão, tem que ser cobrada de todos os segmentos políticos, não só do nosso segmento. Nós estamos fora do governo há quase 4 anos. E nós não somos responsáveis, portanto, por essa brutal recessão e por esse desemprego de 3 milhões de desempregados. Pelo menos não sozinhos. Então, só é cobrado de nós e esses que estão gerindo o tal do Dream Team da economia, que não conseguiu fazer nada a não ser fazer um teto constitucional de gastos que só existe no Brasil. E agora, qual é a encruzilhada fiscal do Brasil? A encruzilhada fiscal é que, para cumprir o teto constitucional de gastos, que só existe no Brasil, no mundo, tem que cortar gastos com educação e com saúde. E eu pergunto aos brasileiros e brasileiras se alguém concorda com isto. Porque por trás dessa ideia de tirar as vinculações constitucionais de educação e saúde está exatamente a ideia de tirar dinheiro da educação e da saúde. E esse pessoal não faz autocrítica, é cobrado só da gente. Então, nós temos que dosar isto e todos nós procurarmos no Congresso Nacional e no livre jogo das forças políticas achar um caminho de saída para a crise brasileira. Mas eu repito minha pergunta, qual seria a meia-culpa que os partidos de esquerda deveriam fazer pensando em conseguir o voto ano que vem? Eu falei há pouco, nós perdemos algumas bandeiras nessa temática da segurança pública, na temática da corrupção. Nós temos que enfrentar, de fato, esse debate. De fato, nós temos que ter uma atitude dura em relação a quem desvia dinheiro público. E, às vezes, isso não é exatamente colocado com essa nitidez. É preciso dizer isto, sem que caiamos na armadilha de esconder outras corrupções, como, por exemplo, a brutal desigualdade social. Então, nós temos que usar o verde e amarelo, nós temos que atualizar o programa em relação a algumas temáticas, fazer esse debate de financiamento do Estado, porque, de fato, em um certo momento, nós apostamos muito que o setor privado no Brasil ia investir, por isso houve muita desoneração fiscal num certo período, para que com isso houvesse alavancagem de investimentos privados e aquecimento da economia, isso não se verificou. Então, há alguns pontos que a gente tem que recalibrar e rever. Mas, substantivamente, o caminho que nós representamos, ele foi bem sucedido. Governador. É só olhar para a história brasileira. Qual foi o período? É só os brasileiros e brasileiras que estão nos olhando, assistindo agora, responder a seguinte pergunta. Nas últimas décadas, qual foi o período em que as pessoas viveram melhor no Brasil? Governador, eu vou pegar daí de onde o senhor... Eu vou mudar de assunto, mas eu acho que precisa fazer um registro
registro aqui que a ex-presidente Dilma Rousseff pegou o país num cenário de pleno emprego e entregou o país, perdeu, digamos assim, porque foi empichada para o ex-presidente Michel Temer com quase 13 milhões de desempregados. Isso aconteceu também no governo do PT. Mas em 2014, se você pegar os indicadores, você vai ver que não eram tão ruins. Pioraram muito em 2015 e 2016. Porque houve componente... Ela cai em 2016. Sim, mas houve um componente político também na crise. Quando ela tentou, no segundo mandato, exercer algumas correções que, por exemplo, Nelson Barbosa defendeu, já havia aquelas pautas bombas que vocês cobriram, todos vocês acompanharam isso. Mas os números já estavam deteriorados. E que ela não conseguia mais governar. Não conseguiu, de fato, governar durante um ano e meio. Mas eu vou cumprir aquilo que eu falei, eu vou mudar de assunto. O senhor foi juiz federal, o senhor foi, inclusive, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. Seu irmão é procurador da República. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sucinta, por favor, para que os meus colegas possam falar, de como é que o senhor vê a história, a figura do combate à corrupção, agora que uma das principais estrelas da Lava Jato, ou a principal estrela da Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi colega do senhor, inclusive, o senhor o conhece, chegou ao governo. Somente os fascistas tomam a parte pelo todo. Ou seja, Lava Jato é uma parte. O todo é o combate à corrupção, à probidade, a defesa da probidade, da moralidade administrativa. Durante algum tempo, houve uma apropriação ideológica segundo a qual tudo que a Lava Jato fazia para o bem, era certo, e, portanto, quem criticasse a Lava Jato estava a favor da corrupção. Ou seja, uma armadilha autoritária segundo a qual quem dissesse que a Lava Jato estava cometendo os erros normativos é porque estava defendendo os corruptos. Essa armadilha foi desmontada, graças a Deus. Acho que isso cria as condições para um equilíbrio melhor, em que, de um lado, se mantém, sim, a defesa da legalidade e do bom uso do dinheiro público, mas, por outro lado, não se apropria eleitoralmente, partidariamente, ideologicamente, politicamente e pessoalmente da bandeira da corrupção. Acho que nós estamos vivendo exatamente esse momento dessa calibragem, em que avanços normativos, inclusive, são respeitados, mas, por outro lado, você tem uma lei de abuso de autoridade que é necessária para que não haja ilegitimidade, esse vale-tudo institucional que, em alguns momentos, indevidamente se estabeleceu no nosso país. O Ministério Público, por exemplo, está vivendo uma grita interna muito forte porque o presidente Jair Bolsonaro desprezou a lista tríplice. É sobre esse tipo de relação. Porque muito se vendeu ali, a ida para o Moro foi vendida como quase que um carimbo de que o combate à corrupção seria fortalecido e essas instituições seriam fortalecidas. A Polícia Federal tem reclamações, a Procuradoria-Geral da República tem reclamações, a Receita Federal tem reclamações. Era sobre isso. O bolsonarismo nunca foi lavajatista e o lavajatismo acabou levando ao bolsonarismo. E eles vivem hoje um casamento, aparentemente de fachada, não muito feliz. E isso faz com que essas dissensões entre o governo, no âmbito do governo, ocorram o tempo inteiro. E nós temos essa situação curiosa, em que exatamente instrumentos, corporações públicas que foram muito fortalecidas, é importante lembrar isto, nos governos que nós lideramos, hoje estão sendo enfraquecidas pelo governo que supostamente representaria o partido da Lava Jato. Então, isso serve para que todos nós reflitamos melhor de que o combate à corrupção deve ficar no âmbito do sistema de justiça e a política deve cuidar dos problemas políticos. Esse casamento se revela mal sucedido na hora presente no Brasil. Governador, à luz do que aconteceu nos últimos anos, a lista tríplice hoje já sofre questionamentos. Eu queria saber duas coisas. Se o senhor fosse senador, o senhor votaria contra ou a favor da nomeação de Augusto Aras para Procurador-Geral da República? E se o senhor vier a ser presidente, se o senhor indicaria o primeiro da lista tríplice? Primeiro, eu conheço pouco o doutor Augusto Aras. Realmente, ouvi falar, conheci agora, recentemente, nesse processo. Então, eu não posso afirmar se eu fosse, hipoteticamente, senador, votaria ou não nele. O que eu posso garantir é que faria uma arguição independente, firme e procurando aprofundar a temática principal, aquela segundo a qual o Procurador-Geral da República não pode ser nem um gavetador geral, nem um perseguidor geral. Ele é um agente
divergente da lei e da Constituição. Esse seria o parâmetro que eu adotaria. Em relação a uma hipotética situação no futuro, é claro que eu acho que essas listas, elas têm um papel importante e claro que eu respeitaria essa ideia da lista tríplice, acho que seria uma ideia, inclusive, que deveria ser aprovada na Constituição, como é em relação ao Ministério Público dos Estados. O Ministério Público dos Estados já é assim, acho que no federal deveria ser também. Falando de Ministério Público, governador, o senhor, por conta dos diálogos que foram revelados pelo site da Intercept Brasil, colocaram em xeque ali a atuação da Lava Jato, a imparcialidade da Lava Jato. O senhor chegou a pedir o afastamento do Deltan Dallagnol, né, e também do ex-juiz Sérgio Moro, agora como ministro. O senhor acredita que esse foi um caso pontual da Força Tarefa de Curitiba? Ou o senhor acredita que a questão da parcialidade da justiça brasileira está em jogo também? A parcialidade é inerente à natureza humana, por isso você tem que respeitar os controles institucionais, sobretudo respeito à lei, para garantir que essas subjetividades não degenerem em autoritarismos ou em algum tipo de proveito pessoal ou político. Acho que essa fronteira que, lamentavelmente, não foi observada. Essa é uma conquista do liberalismo político, de base aristotélica, mas está em Locke, Montesquieu, nos federalistas americanos, está na nossa Constituição. Ou seja, o poder é abusivo por natureza. Ele vai até onde encontra limite. Se ele é limitado, ele degenera. A meu ver, foi isso que, infelizmente, aconteceu em alguns setores do sistema de justiça no Brasil, e é preciso que haja uma atuação mais enfática dos órgãos de controle para garantir que haja esse equilíbrio. Você tem que manter a atuação, acho que conquistas importantes emergiram de ações do sistema de justiça nas últimas décadas, portanto, eu não me insiro entre aqueles que criminalizam a atuação dos juízes, mas acho que é preciso ter controle, freios e contrapesos, porque os federalistas americanos diziam, já no final do século XVIII, os homens não são governados por anjos, ou seja, ninguém pode ser canonizado em vida e achar que não comete erros. Os erros estão aí duramente revelados, devem ser corrigidos e quem errou deve ser punido. É isso que a lei manda. Se um juiz se associa a uma das partes, ele perdeu a imparcialidade. Quem diz isso não sou eu, é o Código de Processo Penal. Se o juiz aconselha uma parte, ele perdeu a imparcialidade e a sua sentença é nula. Isso está no Código de Processo Penal de 1941. Então, do ponto de vista legal, institucional, as coisas são muito simples e nós temos que, de fato, garantir a aplicação da lei, que ela seja para todos, que o combate à corrupção siga, porém, respeitando a lei. Temos 4 minutos e meio, vamos produzir esse milagre de falar o João Gabriel e falar a Cris Agostinho. E eu também, né? Exato, se der. Rapidíssimo. A Lava Jato cometeu excessos, inclusive alguns foram punidos em instâncias superiores da Justiça, mas muitos corruptos foram efetivamente punidos como nunca tinha acontecido antes no Brasil. Na sua visão, a Lava Jato fez mais bem ou mal para o Brasil? A maioria das sentenças da Lava Jato que foram proferidas, baseadas em provas cabais, acima de qualquer dúvida razoável, seriam subscritas por mim. Acho que houve um modelo institucional errado, esse modelo de força-tarefa comandado por juiz. Esse foi o grande erro. Ou seja, os processos, na minha visão, na sua maioria, foram acertados. Agora, a força-tarefa comandada por um juiz que perde a imparcialidade foi um grande erro. Isso tem que ser desfeito para garantir que os processos sejam refeitos, aqueles que são viciados, e que não se cometa esse erro novamente. Tem que observar o princípio do juiz natural, o princípio do promotor natural, respeitar a licitude da prova, não pode haver coação, você não pode, o juiz não pode se consorciar com uma das partes. São garantias constitucionais, legais, indiscutíveis em qualquer país do mundo. Então, acho que isso tem que ser corrigido. Agora, as sentenças, a maioria, me parece acertadas e também assinaria aquelas que têm lastro probatório, que infelizmente não foram todas. Governador, o senhor foi eleito com o apoio de 16 partidos, inclusive o DEM e o PSDB, que são partidos que não têm muita identidade ideológica com o PCdoB. No poder, o senhor conseguiu atrair muitos prefeitos e deputados para sua base, muitos prefeitos, inclusive, que eram da base sarnezista. Hoje, a oposição no Estado critica muito o senhor por repetir práticas de fisiologismo, que eram, enfim, executadas
realizadas durante as gestões do Sarney no Estado. Como que o senhor responde essas críticas do toma lá da cá e também como que o senhor vê a tentativa do presidente Bolsonaro de governar sem uma base clara no Congresso? Ele faz uma crítica ao que ele chama de velha política, né, que seria esse fisiologismo, e tenta, enfim, articular uma base para cada votação. O senhor acha que isso tem futuro também? Se houvesse fisiologismo no governo do Maranhão, eu não seria hoje um governante 100% ficha limpa, e eu continuo a ser. Ou seja, não há nenhum processo, nenhuma condenação contra mim, rigorosamente nada. O que há é amplitude. Nós nos orgulhamos do fato de compreendermos que não vamos ganhar a eleição e governar sozinhos. A sociedade é plural, é preciso respeitar essa representatividade. Acho que esse é o certo. Você tem consistência de uma base parlamentar que sustente as suas políticas. Nós nos orgulhamos disso no Maranhão e acho que esse experimento desse presidencialismo confuso que o Brasil hoje pratica é muito negativo, porque você abriu mão da estabilidade que o chamado presidencialismo de coalizão poderia dar e não colocou nada no lugar. Então, nós temos um cenário robesiano de guerra de todos contra todos e isso seguramente atrapalha, inclusive, a retomada do crescimento econômico. Olha, conseguimos operar este milagre. Todos falaram, inclusive, entrevistados, brincadeira. E a gente vai conseguir encerrar o programa, infelizmente, mas no tempo certo. Eu agradeço muitíssimo a todas as pessoas que participaram aqui, em especial os meus colegas Mariana Schreiber, Cristiane Agostini, Juliana Cuissi, Conrado Corsalete, João Gabriel de Lima e, claro, nosso cartunista, herói, Paulo Caruso. Agradeço muito a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao governador Flávio Dino, nosso entrevistado de hoje. Muitíssimo obrigada. Volte sempre. Acho que a gente vai ver o senhor aqui até 2022. Pelo jeito vai ter bastante notícia. Uma boa noite e uma ótima semana a todos. E não esquece que na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Cultura às 22 horas. Tem mais Roda Viva. Eu espero vocês até lá. Roda Viva, apoio Bradesco. Experimente o futuro hoje. O Vale do Silício é o sonho de muito empreendedor, muito estudante e muito inovador brasileiro. Mas muitas pessoas já transformaram seu sonho em realidade. São, em sua maioria, pessoas jovens que enxergaram no Vale do Silício uma área que pode ser, ao mesmo tempo, uma referência, uma lição, uma grande fonte de experiências, um enorme leque de possibilidades e um modelo para se pensar, se criar e se trabalhar. A nossa temporada pelo Vale do Silício não poderia ficar completa se não conhecesse e ouvisse algumas dessas pessoas. Elas estão espalhadas pelo Brasil todo, mas boa parte delas está hoje concentrada em São Paulo. Isso, evidentemente, não quer dizer que São Paulo possua a exclusividade sobre qualquer tipo de relançar com o Vale do Silício. O Brasil todo está cada vez mais inovando melhor. E o Vale do Silício é, sem dúvida alguma, uma região que tem muito a ensinar para todos nós.